Eu te chamo a atenção que a leitura aqui era fundamental à interpretação do texto. O tempo todo, quando ele fala dos refrigerantes, das suas diferenças, ele fala essa frase, ó, que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. Ou seja, a quantidade de açúcar será um diferencial. E aí ele fala depois que no refrigerante comum há uma grande quantidade de açúcar. Já no diet, as quantidades são muito pequenas. A massa de açúcar é maior do que a massa dos aditivos no refrigerante diet. Isso você tem que estar antenado, então. Então a gente tem que pensar o seguinte, são duas soluções. Elas têm o mesmo volume, porque ele é enlatado, e o refrigerante enlatado tem o mesmo volume, que por curiosidade é de 290 mililitros. Não cabe aqui falarmos isso. O que diferenciou os dois? A massa. Então vamos pensar um pouco. Na letra A, ele fala na densidade. Ele fala que entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum apresenta o quê? Maior densidade. Vamos ver. Você lembra bem que densidade é a massa em gramas do soluto sobre o volume da solução em mililitros, ou, se você quiser, quilo por litro também dá. Bem, qual era a diferença do refrigerante comum? O refrigerante comum tinha a característica principal de ter grande quantidade de açúcar, comparado ao diet, que tinha pequena quantidade de açúcar. O refrigerante comum, então, vai ter como característica uma maior massa do açúcar, que é o nosso soluto, comparada ao mesmo volume das duas soluções. Então, massa é o numerador da expressão, a massa está em cima. Se a massa aumenta, vai acarretar num aumento também da densidade. Conclusão da história, essa resposta é muito boa. Letra A parece ser a resposta. Mas no Enem, você sabe que você não pode logo marcar uma letra A da vida. Você pode estar dando uma bobeira, pode estar distraído, pode estar sem atenção. E esse é o grande diferencial do canal Química com Arte, você sabe disso. A gente vai discutir todos os itens, beleza? Presta atenção aí. O que vai acontecer, gente? No item B, ele fala assim, ó, tem menor viscosidade. Pelo contrário, se você colocou mais açúcar, você concorda quando você faz uma calda para fazer pudim, ou sua mãe, alguém faz uma calda para fazer pudim? Você reparou que você coloca a água no açúcar, e a viscosidade da água fica muito maior, forma aquela, aliás, deliciosa, né? Aquela calda de pudim mais cremosa, mais caramelizada. A viscosidade do açúcar comum é maior. Então isso aqui seria falso, já que há uma grande quantidade de açúcar sendo dissolvido. Isso vai aumentar a viscosidade e não diminuir. Falsa. Ele fala na letra C, maior volume de gás dissolvido. Repara, gente, ele fala no texto, isso faz parte da interpretação. Ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, ou seja, todos os aditivos são iguais. Então, não há maior volume de gás dissolvido num que no outro. A quantidade é a mesma, isso é falso. Item que era apenas resolvido pela análise e pela interpretação do texto. Tranquilo? Item C, falso. Item D, menor massa de solutos dissolvidos. É falso, né, gente? Por que é falso? O nosso soluto aí, um deles, e o diferencial, inclusive, é o açúcar. Se é o açúcar e a quantidade de açúcar é maior, o coeficiente de solubilidade do açúcar é alto, então você espera o quê? Que a quantidade dissolvida de açúcar vai ser maior que o soluto e não menor, o que faz essa aqui ser falsa. Quem tem menor vai ser o diet, que não tem a quantidade de açúcar que tem no comum. Tranquilo? Falsa. E a letra E, maior temperatura de congelamento. Isso é falso também, gente. Só que aqui o Enem pegou uma coisa muito interessante, que é o assunto propriedades coligativas, que está dentro daquele macete do pra você. Se você tem dúvida aí, eu vou subir um card sobre propriedades coligativas. Mas você vai se amarrar, que é o seguinte. O que é o pra você? O pra você é assim, ó, pra você. E o que quer dizer isso? O P é o número de partículas do soluto. O V é a pressão de vapor da solução. O O é a pressão osmótica da solução.
O C é o ponto de congelamento, exatamente do que a questão fala. Ó. Possui maior ponto de congelamento. Então, o C é o ponto de congelamento e o E, pessoal, é o ponto de ebulição. Repara que você tem um circunflexo. Aqui você já faz uma seta para cima, olha só, o macete. Depois vai ser uma seta para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Aumenta o ponto de ebulição, diminui o ponto de congelamento, aumenta a pressão osmótica, diminui a pressão de vapor. Repara que isso aqui forma uma nova seta também, para você não esquecer. E o aumento de partículas é quem acarreta isso. Deixa eu voltar. Nas propriedades coligativas, quanto maior o número de partículas, menor a pressão de vapor, maior a pressão osmótica e menor o ponto de congelamento. Além de ser maior o ponto de ebulição. Então, ponto de congelamento, para quem tem maior número de partículas, o ponto de congelamento é menor. O que ele fala aqui, pessoal? Que vai ter maior ponto de congelamento, o que faz essa alternativa também ser falsa dentro das propriedades coligativas.